Que as palmas louvem o nome do Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu acredito que tem tudo a ver com o momento difícil que nós estamos atravessando. O tema sobre o qual eu quero falar hoje é como se proteger da praga. Como se guardar da praga. E como eu disse, eu creio que esse é um tema que tem tudo a ver com o momento que nós estamos enfrentando hoje. Porém, não pense que é de hoje que o ser humano é ameaçado por pragas. Desde muito tempo, as pragas têm ameaçado o ser humano. Desde muito tempo. Bem como é de muito tempo também que o nosso Deus tem nos ensinado maneiras de nos protegermos das pragas que nos ameaçam. Deus sempre quer, em seu amor, nos ensinar o caminho para nos guardarmos de toda e qualquer praga. Deus sempre quer nos mostrar a maneira ou as maneiras de nos protegermos de todo e qualquer mal. Inclusive o texto no qual nós vamos meditar hoje é um exemplo de uma das maneiras que Deus nos ensina, pelas quais nós podemos nos proteger das pragas. Esse texto no qual eu estou falando e no qual nós vamos meditar é Deuteronômio, capítulo de número 24, versos 8 e 9. Convido você a abrir lá, se você trouxe a sua Bíblia. Se não, lá atrás, eu creio que nós ainda temos algumas Bíblias para os nossos amigos visitantes. Se você está nos visitando, você pode ir lá atrás. Então levanta a sua mão, que o diácono vai levar até você uma Bíblia, para você poder acompanhar juntamente conosco. Deuteronômio capítulo 24. Aqui nos versos, irmãos, 8 e 9, nós iremos encontrar três ordens divinas acerca da proteção das pragas. Três ordens de Deus que tem a ver com o se guardar de uma praga que Deus cita. Então vamos ler os versos e depois vamos descobrir quais são essas ordens. Deuteronômio capítulo 24, versos 8 e 9. Diz assim: guarda-te da praga da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Verso 9: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Primeira ordem, portanto, que nós encontramos aqui, está no início do verso 8. E eu vou ler novamente apenas o início do verso 8, no qual se encontra a primeira ordem que Deus nos dá em relação à proteção das pragas. Que ordem é essa? Guarda-te da praga da lepra. Guarda-te da praga da lepra. Deixe-me fazer uma pergunta. Escute bem. Quem aqui acredita que Deus tinha o poder de proteger o seu povo de toda e qualquer praga? Vou repetir, para quem não entendeu. Quem aqui acredita que Deus tinha o poder de guardar o seu povo de toda e qualquer praga? Levanta a mão. Quem acredita que Deus tinha esse poder? Glória a Deus. Então por quê? Que ao invés de dizer para o povo, eu vou guardar vocês da praga da lepra, Deus mandou que o israelita se guardasse da praga da lepra. Se Deus tinha o poder de guardar o seu povo, por que Ele manda que o seu povo se guarde da praga da lepra? E eu creio que a resposta é simples.
É porque Deus não costumava fazer pelo seu povo aquilo que o seu povo podia e devia fazer. Deus não tinha o hábito de fazer pelo seu povo aquilo que o povo de Deus podia fazer. Deus não tinha o costume de fazer por Israel aquilo que Israel tinha condições de fazer. E o mesmo vale para hoje. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Então tenha muito cuidado para você não esperar que Deus faça aquilo que Ele mandou você fazer. Tenha cuidado para não esperar que Deus faça algo que Ele disse que é para você fazer e não Ele. Porque Deus não vai fazer, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que nós podemos fazer. Deus não vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Deixa eu dar um exemplo. Tem muito crente, aliás, tem muita gente que vive pedindo a Deus: ó Deus, muda a minha vida. Ó Deus, me torna uma pessoa diferente. Eu queria ser diferente do que eu sou. Me ajuda, Deus. Me transforma, Deus. Agora raciocina comigo. Deus já enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados. Amém? Deus já enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. Amém? Adivinha então, o que é que está faltando para a minha vida e para a tua vida mudar? Ele já enviou Jesus para morrer por nós. Ele já enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então sabe o que é que falta para a minha vida e para a tua vida mudar? Não é mais poder de Deus, não. É uma decisão da minha parte e da tua parte de sermos as pessoas que Deus quer que nós sejamos. Então não adianta ficar pedindo para Deus fazer o que eu e você temos que fazer. Deus já nos deu o perdão do passado. Deus já nos deu o poder para o futuro. Só falta agora eu e você decidirmos: sim, Senhor, eu recebo o teu poder, eu recebo o teu perdão, eu aceito a tua vontade na minha vida, e a partir de hoje eu decido que eu vou ser uma pessoa diferente. Muitas vezes nós queremos que Deus faça aquilo que Ele disse, que quem tem que fazer sou eu e é você. Então essa primeira ordem que Deus dá, ela mostra a minha e a tua responsabilidade pessoal de nos guardarmos do mal. Deus está colocando sobre nós a responsabilidade de nos guardar, a responsabilidade de nos protegermos. Ele diz: guarda-te da praga da lepra. Cuidado com o mal que te rodeia. Cuidado com o mal que te assola. Mas aí vem a pergunta: e como é que eu me guardo, pastor? Deus está mandando que eu assuma a responsabilidade de me guardar. Mas como é que eu faço isso? E eu creio que a resposta está na segunda ordem que Deus dá. Continuação do verso 8. No início do verso 8 nós temos a primeira ordem: guarda-te da praga da lepra. Deus está falando de uma praga que era muito comum naquela época. E Ele está dizendo: tenha cuidado para a lepra não virar uma praga no meio de vocês. Eu estou dizendo para vocês: tenham cuidado para isso não acontecer.
Aí o israelita poderia perguntar: Senhor, mas como é que eu vou ter cuidado? Aí Deus disse como. Olha a continuação do verso 8: guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de o fazer. Na leitura, vocês perceberam como Deus disse que o povo poderia se guardar da praga da lepra? Como o povo poderia se proteger da praga da lepra? A resposta é simples: tendo cuidado de fazer tudo o que lhes ensinassem os sacerdotes. Como é que o povo se protegia da praga? Tendo cuidado de seguir as instruções dos seus líderes, tendo cuidado de obedecer às orientações dos sacerdotes levitas. Ou seja, eles se guardariam da praga da lepra ao seguirem as orientações que Deus tinha dado sobre a lepra aos seus líderes, os sacerdotes levitas. Deus deu orientações aos sacerdotes, e agora ele diz para o povo: vocês querem se proteger da praga? Então escutem os meus servos, escutem as orientações que eu dei para eles, escutem a palavra que eu dei para eles. É assim que vocês vão se proteger, é prestando atenção ao que os meus servos estão dizendo para vocês. Hoje nós não vamos ler, mas só para vocês saberem, as instruções que Deus deu aos sacerdotes sobre a lepra se encontram nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico. Em Levítico 13 e 14, Deus orienta duas coisas. Primeiro, como os sacerdotes poderiam dar um diagnóstico sobre se alguém estava ou não com a lepra. Lá está escrito isso. E lá também Deus orienta os sacerdotes levitas acerca do que eles deveriam fazer com alguém que estivesse com lepra, para que a lepra não se espalhasse para outras pessoas. O sacerdote tinha que separar aquela pessoa que estivesse com lepra. Então é algo muito detalhado. Levítico 13 e 14, Deus dá uma orientação específica, clara, aos sacerdotes sobre como eles deveriam tratar entre o povo quem estivesse ou quem não estivesse com lepra. Então, irmãos, o controle ou não da praga da lepra dependia de uma coisa muito simples. Glória a Deus. O controle ou não, a proteção ou não da praga da lepra dependia de algo muito simples. O que é, pastor? Dependia da submissão do povo às orientações que Deus dava por meio dos sacerdotes. Nós poderíamos ilustrar isso com a situação civil do nosso país. Nós sabemos que mais de 500 mil pessoas já morreram no Brasil por conta da Covid. Aí eu pergunto, se a população brasileira seguisse as orientações dos seus governantes, das suas lideranças políticas, será que 500 mil pessoas haveriam de morrer no nosso país? Provavelmente não. Mas só o que nós vimos no país foram pessoas desobedecendo às ordens das autoridades. E eu digo, até igrejas. Até igrejas. Eu ouvi falar de igreja que não fechou nem na pandemia. Tinha vezes aqui que nós fechávamos a igreja
e alguém da igreja era convidado para o culto em outra igreja, e ainda dizia assim, porque lá o pastor não fechou nenhuma vez. Então por que muitas vezes pragas acontecem nas nossas vidas, e elas se espalham, e elas aumentam? É porque nós não fazemos o que Deus disse que é para nós fazermos. Nós não seguimos a orientação dos líderes que Deus colocou nas nossas vidas. E se isso vale para a questão do país, isso também vale para a questão espiritual. E aqui, irmãos, nós encontramos a resposta para uma das perguntas que mais são feitas nos dias de hoje. Que pergunta é essa, pastor? Se eu já tenho a Bíblia, eu ainda preciso de líderes? Se eu já tenho a Bíblia, se eu já tenho a palavra de Deus, eu ainda preciso de autoridades? Eu ainda preciso de pastores? Eu ainda preciso de líderes, de diáconos na igreja? Eu já tenho a Bíblia. E a resposta que Deus dá é: sim. Você precisa da Bíblia, mas você também precisa de líderes espirituais, porque eu falo por meio da Bíblia, e eles estão pregando a minha palavra. Eu falo por meio deles a minha palavra também. Inclusive, eu achei muito interessante o fato de que em muitos lugares Deus ordena que o povo obedeça a sua palavra, não é? Obedeçam a minha palavra. Mas aqui ele diz que o povo deve obedecer os sacerdotes que ensinam a palavra. O povo precisa da palavra, sim. Mas o povo também precisa dos pregadores da palavra, que Deus levantou, os pastores, os líderes, que Deus colocou em nossas vidas. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos dos dois, porque hoje em dia tem gente que pensa, tem crente que pensa, não, eu já tenho a Bíblia, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Ei, Deus já tinha dado Levítico 13 e 14. Mesmo assim ele disse: ouçam o que os sacerdotes estão ensinando. Então a resposta é sim. Nós precisamos dos dois. Mas aí talvez alguém diga: mas pastor, e se eu não quiser? E se eu não quiser ouvir? E se eu não quiser atender? E se eu não quiser me submeter a homens, aos servos que o Senhor diz que levantou? Irmãos, parece que Deus já sabia que a gente ia dizer isso, né? Parece Deus com certeza já sabia que o ser humano tem dificuldade de se submeter ao seu próximo. Aí eu creio que foi por isso que ele nos deu a terceira ordem, que se encontra no verso de número 9. Vamos ler o verso 9. Para quem tem dificuldade de se submeter, olha o que Deus diz em Deuteronômio 24, 9. Lembra-te, a ordem é essa, terceira ordem: lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Deus ordena que o seu povo lembre o que ele, Deus, fez a Miriam, irmã de Moisés, no caminho, quando eles saíam do Egito. Como é que nós vamos lembrar o que Deus fez se nós não soubermos o que Deus fez, né? Então, para descobrirmos o que Deus fez e que Ele manda que lembremos, eu convido você a irmos a Números, capítulo 12.
livro anterior, livro de Números, capítulo de número 12. Vamos ler os versos 1 a 10, para lembrarmos o que Deus fez com Miriam, e Ele não quer que esqueçamos. Números 12, versos de 1 a 10. É o livro anterior a esse que nós estamos estudando. Diz assim, a partir do verso 1: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, tinha casado com a mulher cuxita. Verso 2: E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Nós podemos até não ouvir o que estão falando contra nós, mas pode ter certeza que o Senhor escuta. Verso 3: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí à tenda da congregação, vamos ter um particular, eu e vocês três. E saíram eles três, eram 3 irmãos. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E o verso 10 diz: A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Irmãos, o que nós vemos aqui? Nós vemos uma irmã, Miriam, que contesta o seu irmão, que não era apenas o seu irmão, mas era o seu profeta, era o seu sacerdote, era o seu líder. E é como se Miriam dissesse: Por que eu preciso de você, Moisés? Deus também fala comigo. Para que nós vamos precisar de Moisés, se nós podemos falar com Deus diretamente, pessoalmente? Deus chama Miriam, Deus chama Arão, Deus chama Moisés. Moisés era muito manso, mas Deus não foi. Moisés não se vingou, mas Deus vingou Moisés. Deus fez com que Miriam contraísse lepra, e eles oraram a Deus para que a lepra fosse tirada, e Deus diz: Não, eu não vou tirar agora não, ela vai ficar com a lepra. E ela ficou com a lepra por alguns dias. Irmãos, o que é que esses textos nos ensinam? Eu creio que a lição aqui é muito clara. O que eu aprendo aqui com esses textos de Deuteronômio, de Números 12, é que a proteção para algumas lepras, para algumas pragas, depende da nossa obediência, da nossa submissão aos líderes que Deus nos deu. Eu creio que é isso que Deus está ensinando em Deuteronômio. Ele diz: Guarda-te da praga da lepra. Como, Senhor? Ouvindo o que eu disse aos sacerdotes levitas. Ah, mas se eu não quiser, lembra do que eu fiz com Miriam? Não se rebela contra aqueles que eu coloquei na tua vida como líderes, como autoridades. Se nós queremos nos proteger das lepras que estão ao nosso redor, das pragas que estão ao nosso redor, que nos ameaçam, irmãos e irmãs, nós precisamos entender
que a proteção para algumas pragas depende sim da nossa submissão aos servos, aos líderes que Deus nos deu. E escute, quando eu falo de submissão aos líderes que Deus nos deu, eu posso pensar em pelo menos duas direções que isso toma. Em primeiro lugar, e de forma principal, algumas pragas, a proteção para algumas pragas, depende da nossa submissão ao líder supremo que Deus nos deu. E esse líder supremo se chama Jesus Cristo. No passado, Deus deu sacerdotes. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus nos dá o maior de todos os sacerdotes, o maior de todos os líderes, o supremo, o principal, o celestial, o divino. Então, o que eu estou querendo dizer? Talvez você veio aqui essa noite pedindo que Deus te mostrasse um caminho para você ser abençoado, um caminho para você ser transformado. E eu queria dizer para você que Deus já fez isso. Deus já mostrou o caminho para eu e você sermos abençoados. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém é salvo a não ser por Ele. Ninguém é protegido a não ser por Ele. Ninguém é transformado a não ser pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu estou querendo dizer é que Jesus é o canal das nossas bênçãos. Jesus é a avenida das nossas bênçãos. Jesus é o caminho para as nossas bênçãos. Jesus é a escada para as nossas bênçãos. A nossa salvação das pragas depende da nossa obediência ao Senhor Jesus, em primeiro lugar. Isso se encontra muito claro, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 25. Olha como o bem da nossa alma depende de ouvir e seguir o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 5. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso, irmãos. Evangelho de João, não é epístola, viu? Não vai para perto de Apocalipse não, porque lá é epístola de João. O Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Capítulo 5, versos 24 e 25, o próprio Jesus está falando aqui. Abra a sua Bíblia. Confirme se o que eu estou pregando é verdade ou não. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24 diz: em verdade eu vos digo, glória a Deus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu vou ler de novo. Em verdade vos digo, acredita nisso. Quem ouve a minha palavra e crê, e acredita, e se entrega naquele que me enviou, tem a vida que não acaba mais, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aí o verso 25 diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que vai acontecer com eles? E os que a ouvirem, viverão. Eis que vem a hora
chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem e atenderem serão abençoados, serão transformados, receberão o maior de todos os presentes, que é a vida que só Jesus pode dar. Quem quer a vida eterna? Todos nós queremos a vida eterna. Como, pastor, eu recebo a vida eterna? Jesus está dizendo: ouça a voz do Filho de Deus. A proteção das pragas depende da tua submissão à voz de Jesus, o maior líder, Salvador, Senhor, que o céu já enviou à terra, se chama Jesus Cristo. Isso serve para você que talvez ache que Jesus é só mais um. Jesus é um qualquer. Eu admiro Jesus, mas eu admiro também Maomé, eu admiro também Buda, eu admiro também... Ei, Jesus não é qualquer um. Jesus é o maior de todos. Jesus é o presente que o céu enviou para mim e para você, para sermos salvos, para sermos protegidos da morte e da lepra. Então para de fechar o coração para Jesus, para de fechar a alma para o que Ele está falando para você, para de dizer que isso não é para mim. Recebe de todo o teu coração, porque Ele vai transformar o teu coração. Eu digo isso por experiência própria, porque hoje eu sou crente, mas um dia eu não fui. Um dia eu me rebelei contra Ele, sabia? Um dia eu fechei o coração para Cristo, e eu sofri as amargas consequências disso. Mas eu entendi quem Ele era, e quando eu entendi quem Ele era, que a minha salvação dependia dEle, Ele era o canal para a minha bênção eterna, eu parei de me rebelar, e eu decidi que eu ia me submeter a Ele, como meu Senhor e como meu Salvador, e a minha vida começou a mudar a partir dali. E eu só me arrependo de uma coisa, é de não ter feito isso antes. Eu entreguei minha vida para Jesus, e eu não me arrependo disso. Entregue a sua vida para Cristo hoje. Submeta-se a Ele hoje. A proteção da praga na tua vida depende de você se submeter a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, portanto, irmãos, é óbvio, é claro que a proteção para algumas pragas depende da nossa obediência ao maior de todos os líderes, que é o Senhor Jesus. Porém, eu acredito que a Bíblia também nos ensina, em segundo lugar, que a proteção para certas pragas depende da nossa submissão aos líderes humanos que Deus nos deu. Eu creio que as duas coisas estão juntas. Submissão a Deus e submissão aos servos de Deus não podem ser separadas. Assim como Deus disse em Deuteronômio 24: guarda-te da praga da lepra, tendo cuidado de fazer o que eu ordenei aos sacerdotes. Eu creio que ainda hoje existem pragas das quais nós só vamos escapar se nós atentarmos aos líderes humanos que Deus nos deu. E eu poderia citar em primeiro lugar um tipo de líder humano que Deus nos deu. Aliás, dois: os nossos pais. Irmãos, os nossos pais são canais de proteção para a minha vida e para a tua vida. E não sou eu que estou dizendo isso. Os pais não me pagaram para dizer isso essa noite. É a própria Bíblia que nos ensina. Por favor, abra comigo lá na Epístola de Paulo aos Efésios,
capítulo de número 6. Olha como na obediência aos pais se encontra bênção. Efésios capítulo 6, versos 1, 2 e 3. Filhos. Quem é filho aqui? Levanta a mão. Todos nós somos filhos, né? Nem todos são pais, mas todos são filhos. Então vai falar para todos nós. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sabe para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus quer proteger os filhos da praga. Como Deus protege os filhos da praga? Ensinando: obedeçam seus pais, honrem os seus pais. Deus usa os pais para proteger os filhos. Deus usa. Então, o primeiro tipo de líder humano aos quais nós devemos nos submeter são os nossos pais, para o nosso bem, para a nossa proteção da praga. Nós seremos abençoados se assim fizermos. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Ah, pastor, você diz isso porque hoje você é pai, né? Ah, é muito bom você dizer: filhos, obedeçam aos seus pais. Você é pai agora? É, mas antes de ser pai, eu sou filho. E como filho, eu reconheço que algumas vezes eu fui rebelde. Algumas vezes eu me rebelei contra os meus pais. E eu me arrependo disso. Eu me arrependo disso porque eu quebrei as pernas. Dá azar desobedecer os pais. Quando você pede para sair e o pai ou a mãe diz não, dá azar se você sair. Algo ruim acaba acontecendo. Palavra de pai, palavra de mãe, eita, tem poder, viu? E aí eu me rebelei e eu só me dei mal. Mas aí teve uma hora que eu entendi que o caminho da bênção estava nos meus pais. E aí eu decidi me esforçar para obedecer a eles, para honrá-los. Não foi fácil, mas eu me esforcei. E a minha vida, irmãos, deu uma guinada, uma diferença enorme na minha vida. Então, quando eu falo isso, não é porque eu sou pai, não. Eu falo isso primeiro porque está na Bíblia. E eu falo isso também por experiência própria. Porque eu sei o que sofre um filho rebelde. E eu sei o que começa a ganhar um filho obediente. Vale a pena obedecer aos pais no Senhor, né? Quando o que eles mandam não é contra a vontade de Deus, aí sim, vale a pena obedecer aos pais. Outro exemplo de líderes que Deus colocou sobre as nossas vidas são os pastores. Eu peço que você abra a Bíblia lá em Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13, Deus ordena que se obedeça aos seus pastores. Verso 7. Hebreus, capítulo 13, verso 7 diz: glória a Deus.
Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Agora olha o verso 17. Obedecei aos vossos guias, no original, aos vossos pastores, e sede, o quê? Submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A palavra de Deus ordena: seja submisso aos seus pastores, aos pais. Já falei sobre as autoridades civis, e aqui fala aos vossos pastores. A palavra de Deus está ordenando, não apenas a ele no céu, mas também aos pastores que pregam a palavra dele na terra. Essa é a ordem do Senhor. Aí talvez alguém vai dizer também assim: ah, pastor, está puxando brasa para a sua sardinha, né? Agora é pastor, claro que vai mandar a igreja ser submissa a você. Irmãos, mais uma vez, eu só estou pregando essa palavra hoje. Primeiro, porque ela está na Bíblia. E segundo, porque eu acredito nela. Eu acredito do fundo do meu coração que o filho que se submete aos pais é abençoado. Eu acredito do fundo do meu coração que uma ovelha que se esforça para estar em união com o seu pastor, não um pastor qualquer, mas um pastor sincero, que está querendo pregar a palavra de Deus, eu creio que Deus abençoa essa vida. Eu creio que Deus protege a ovelha que está querendo andar em comunhão com a família de Deus. Porque a ovelha que sai da comunhão com Deus, ou da ovelha que para de receber as instruções que Deus dá por meio dos seus servos, essa ovelha está desprotegida. Essa ovelha está a ponto de ser contaminada pela praga. Mas quando Deus nos une, irmãos, como igreja, como família, e nós nos submetemos uns aos outros, Deus nos protege como família, como igreja. Então não é porque eu sou pastor que eu estou pregando sobre isso. Eu preferiria que outra pessoa pregasse. Eu estou pregando porque está na palavra de Deus, e porque eu acredito nisso que eu estou pregando nessa noite. Algumas pragas dependem da nossa submissão aos líderes humanos que Deus nos deu, aos pais e também aos pastores. Glória a Deus. Concluindo então, irmãos, eu acredito que a passagem na qual nós meditamos hoje tem como objetivo atacar a insubmissão a Deus. A passagem na qual nós meditamos hoje tem como alvo derreter a insubmissão a Deus que possa existir no nosso coração. Essa insubmissão a Deus, ela se manifesta muitas vezes pela nossa insubmissão ao Filho de Deus, a salvação que Ele nos deu por meio de Jesus. Então, se hoje você se encontra rebelde contra Jesus, eu quero pedir que, para o seu próprio bem, pare de se rebelar contra o Senhor. Pare de ouvir a voz de Cristo e não atender. Se você está ouvindo a voz do bom pastor hoje, eu quero pedir: abra o seu coração, entregue-se a Jesus, submeta-se a Jesus com toda a tua alma, e Ele vai te salvar, e Ele vai te transformar. Mas a nossa insubmissão a Deus, ela também pode estar se manifestando por meio da nossa insubmissão aos líderes humanos que Deus nos deu.
Talvez você tenha sido um filho ou uma filha rebelde aos seus pais. E hoje você entendeu que Deus os usa para te proteger, para te abençoar. E a partir de hoje você quer agir de uma forma diferente para com os teus pais. Talvez você estava sendo submisso para com a igreja. Você não tem se conectado com a igreja. Você não tem se aproximado, se unido com o corpo de Cristo. E hoje o Senhor te mostrou que para que você seja protegido espiritualmente, você tem que estar inserido na família de Deus. E agora você quer se aproximar novamente do Senhor e da sua casa. Queria convidar o grupo de louvor a se aproximar. Enquanto eles estão entoando um cântico ao Senhor, eu quero convidar você que entendeu que precisa se submeter a Deus. E você precisa fazer isso, primeiro e principalmente, submetendo-se ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso esta noite, não importa o estado em que você se encontra, não importa o problema que você enfrenta, a situação, o pecado contra o qual você luta, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar perdão, Ele vai te dar o sangue de Jesus e o Espírito Santo para te libertar de todo e qualquer pecado. Se você deseja se submeter a Jesus, eu quero convidar você a vir ao altar nesta noite. Se você quer recebê-lo como seu Senhor e Salvador, se você entendeu que a voz dele está falando contigo, e você quer ouvir essa voz para ser salvo, venha ao altar. Nós queremos orar pela tua vida. Ou talvez você se afastou dos caminhos de Deus. Glória a Deus. Ou talvez você se afastou dos caminhos de Deus. Você esfriou na vida cristã. Você se afastou da igreja. E hoje você entende que Deus quer te proteger por meio da igreja. Deus quer te proteger por meio da sua família espiritual. E você se reconcilia com Ele. Glória a Deus. Também quero convidar você a humildemente vir ao altar. A palavra hoje é submissão. Parece humilhação para o mundo, mas para Deus a submissão é o caminho para a salvação, para a proteção de Deus. Glória a Deus! Enquanto estamos louvando ao Senhor, se o pastor te chama, aceite o convite dele para que a tua vida seja transformada. Não se envergonhe da voz do bom pastor. Quando ele chama com amor, ele chama para te perdoar e para te transformar. Eu louvo a Deus quando eu vejo alguém no altar. Eu não penso em como ele estava, eu penso em como ele pode ser daqui para frente, porque ele está acreditando na palavra de Jesus, ele está acreditando no poder de Jesus. Ele reconhece que é pecador, que é falho, mas ele sabe que Deus é poderoso, Deus é santo para transformar. Então, se o pastor te chama, atenda a voz do pastor esta noite.